Aqui é a irmã Mazézinha. Irmã Mazé, me perdoe. Eu esqueci de buscar a senhora. Quem lembrou? Amém. Mas eu vou lhe deixar, viu? Esqueci. Isso é sinal que eu estou ficando velho e bem velho, irmãos. Meus irmãos, com a graça de Deus, vamos encerrar o livro do profeta Amós nessa noite, falando de algo maravilhoso, meus irmãos. Depois de tanta pancada, tanto texto difícil, hoje vamos terminar, como Deus é gracioso, falando sobre restauração, meus irmãos. Depois de falar do terrível dia do Senhor, hoje nós vamos falar sobre a restauração. Não importa, meus irmãos, por mais duro que seja o discurso da parte de Deus, é para nos chamar ao arrependimento. É para quebrantar o nosso coração. E o próprio Deus que nos castiga, nos pune, é o mesmo Deus que nos restaura. A única coisa que é nossa responsabilidade é nos arrepender e pedir ao Senhor que nos sustente, porque Ele é o Deus de restauração. É o que nós vamos ler hoje aqui, em Amós, capítulo 9, do verso 11 ao 15. É o último discurso aqui do profeta. Depois de falar em punição, em julgamento, ira de Deus, agora ele fala sobre o Deus que restaura. Vamos ler o texto aí, meus irmãos. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-los das ruínas. Vou restaurá-lo, para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. Os montes destilarão vinho, e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles edificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Senhor, que maravilhoso a tua palavra. Que de fato possamos estar diante de ti, Deus, um coração quebrantado e contrito, percebendo a profundidade do teu amor, Senhor, mesmo em meio a discursos tão pesados que nós ouvimos aqui. E hoje, Senhor, por tua graça, coube nos trazer aqui para ouvir que tu és um Deus que restaura. Tu és o Deus que se aproxima com a mão de misericórdia, de favor, de restauração. Que sejamos constrangidos, Senhor, mais uma vez, com essas verdades. Que o teu Espírito Santo haja com poder. Todos nós que aqui estamos nessa noite. Em nome de Jesus é que eu te peço e te rogo. Amém. Aqui é uma promessa de esperança, meus irmãos.
Esse texto aqui eu vou dividir em duas partes, tá, irmãos? Vou abrir aí para os irmãos. O verso 11 e verso 12 vai falar da restauração do reino do Senhor. Um reino que ele vem falando até então, que ele vai destruir. E nós sabemos que ele destruiu. O reino do norte, que antes, no passado, era um reino unificado, na pessoa de Davi e Salomão. E aí, quando veio o filho de Salomão, Roboão, dividiu, né, os dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. E a profecia específica de Amós foi em dizer que Deus ia destruir esse reino. E de fato, nós sabemos, e vamos ficar mais alerta ainda, de que ele de fato destruiu. Mas aqui, o Senhor fala de restauração. Então, verso 11 e verso 12, a restauração desse reino que o Senhor destruiu. Do verso 13 até o verso 15, que aparece a expressão eis que vem dias, aí é a restauração de Deus sobre a terra. Que nós vimos aqui que o Senhor não destruiu só o seu povo, as pessoas que não se arrependeram, mas Deus também destruiu a terra. Deus tocou na terra, mandou gafanhoto, né? Nós vimos isso em Joel. Mandou fogo, escassez, seca, inundações. Deus destruiu a criação inanimada, abalou as estruturas. E aqui o texto nos diz, olha que interessante, né? Tudo aquilo que o Senhor prometeu que ia destruir, e de fato destruiu, agora ele está dizendo que vai restaurar. E se os irmãos perceberam na leitura do texto, é uma restauração que não haverá mais destruição. Esse é o ponto. Então, do verso 11 ao 15, duas restaurações. Restauração do reino, restauração da terra. As pessoas vão gozar de alegria, de satisfação e de prosperidade. Prosperidade é essa que vem das mãos do próprio Deus. É uma esperança. É a reversão da destruição. Meus irmãos, vamos entender cada verso, mas eu preciso dizer para os irmãos que esse texto ele traz algumas interpretações para a resposta de quando isso vai acontecer. Quando o profeta declara essa promessa, essa esperança de restauração, é para o futuro. O ponto é, que futuro foi esse? Foi um futuro direcionado só para eles, esse povo aqui que está descrito pelo profeta Amós, ou é um futuro para a geração que vem seguinte a esse povo, ou é um futuro de cumprimento onde nós também entraremos. Essas são as grandes questões desse texto, né? Então, antes de eu tentar colocar para os irmãos aqui as perspectivas, pelo menos duas aqui, das mais aceitas, vamos olhar para a grandeza da misericórdia, do amor de Deus em proferir essas palavras, meus irmãos. Eu não sei qual é a sua situação, mas tem algo em comum com todos nós aqui. Nós sempre, meus irmãos, somos carentes de restauração. Quem são esses que são carentes de restauração? São aqueles que pecam e afrontam contra Deus. Então, nenhum de nós aqui está fora dessa categoria. Todos nós afrontamos a Deus. Todos nós necessitamos pedir perdão a Deus.
todos nós, todos os dias, é o que a gente mais precisa, é de restauração. E nada melhor do que ouvir uma promessa tão maravilhosa do que essa. Então vamos nós aqui, meus irmãos. A restauração do reino. Verso 11. Olha como é que o verso 11 começa. Naquele dia. Essa expressão aqui nós já vimos. Lembra? E ela está sempre associada ao dia de juízo, de ira de Deus, de condenação. Ela, todas as vezes que ela apareceu, com exceção essa, todas as vezes que ela apareceu, se você voltar aí, capítulo 8, verso 9, aparece aí, naquele dia. O que é que vem na sequência? O Senhor fará que o sol não se ponha. É desgraça, é juízo, é condenação. Verso 13 do mesmo capítulo, aparece essa expressão, naquele dia. Aí diz o quê? As moças bonitas e os jovens desmaiarão. E a sequência que vem é morte. Cairão, não se levantarão. Se você voltar mais o texto, essa expressão ela vai aparecer várias vezes. Todas as vezes que ela aparece, ela está associada a isso. E como é que agora ela aparece associada à restauração? Se você olhar o capítulo 5, a partir do verso 18, a maior parte dos comentaristas acredita que a relação dessa expressão tão corriqueira, mas que aparece aqui no nosso verso 11 do capítulo 9, que não se associa a juízo, a condenação, a punição, a castigo, mas sim a restauração, está muito associada a isso que está escrito do verso 18 ao verso 20 do capítulo 5, que diz o seguinte, vamos lembrar: ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso. Verso 20. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Vou só lembrar os irmãos aqui. Dia do Senhor aqui, por que faz link com naquele dia? Porque aqui é uma profecia de um futuro onde o Senhor viria para resolver todas as situações. O Senhor viria para reinar. Essa era a percepção deles. A percepção do povo de Deus aqui era: nós estamos bem com Deus e nós aguardamos a volta de Jesus, a volta que nós estamos aguardando. Que o Senhor Jesus virá e Ele colocará tudo em ordem, Ele vai reinar e nós seremos felizes para sempre. Aí o Senhor olha para eles e vê que as motivações e o contexto que eles estão vivendo estão fazendo eles não se perceberem que o que eles precisam agora é não sonhar com a volta de Jesus, mas se arrepender dos seus pecados. Por isso que aqui nesse contexto, o Senhor diz: não vai ser assim como vocês estão pensando, não. Por que não vai ser assim? Porque será um dia de trevas, de mal da parte de Deus? Não, será assim porque vocês estão vivendo não como eu quero que vocês vivam. Porque o grande dia do Senhor, e aí se junta essa expressão, tanto para ruim como para bom, é porque é exatamente isso que vai acontecer. Quando o Senhor Jesus voltar, e aqui eu já vou lá para o final de tudo, sem tratar das polêmicas ainda, que existe até chegar lá. Como diz Lucas, quando a redenção chegar, só será redenção para aqueles que confessaram e viveram uma vida de santidade para o Senhor. E Lucas vai dizer que devemos erguer as nossas cabeças e dizer e declarar: a minha redenção chegou. Mas no mesmo instante, esse Jesus que está colocando em prática a redenção de uma vez por todas, será um juiz tenebroso, carrasco, vingador,
para aqueles que não reconheceram. Então você lê Amós 5, do 18 ao 20, e você lê Amós 9, do 11 ao 15. A promessa que está em Amós 5 será cumprida sobre aqueles que não se arrependeram, sobre aqueles que zombaram, sobre aqueles que desonraram, afrontaram o Senhor. Nesse mesmo dia, aqueles que se arrependeram, aqueles que se humilharam diante do Senhor, serão restaurados. Mas até lá, olha o que o Senhor diz. Volta lá para o texto. Naquele dia, vai acontecer o quê? Naquele dia, lembre-se, futuro próximo deles, um futuro mais distante para a segunda geração, ou, isso que eu acabei de dizer, o futuro que o Senhor virá e resolverá tudo, novo céu, nova terra. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Mas vamos ver aqui a maravilhosa graça do Senhor, a sua mão misericordiosa. E perceba aí os verbos que aparecem. Assim como todos os verbos associados à ira de Deus, eu vou fazer, eu vou ferir, eu vou matar. Era Deus dizendo, eu que vou fazer isso, embora que eu use exércitos, a Síria, embora eu use a natureza, mas sou eu que estou fazendo. Aqui do mesmo jeito, os verbos colocam Deus na primeira pessoa, como uma prioridade, é Ele que está fazendo. Não é nada por acaso, é o Senhor, com a sua misericórdia, o seu favor, incondicionalmente, fazendo. Olha aí, o que ele vai fazer? Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Deus usa o profeta para lançar uma palavra para que o povo lembre do passado glorioso, onde Deus, de fato, apesar dos pesares, governou com autoridade e poder através de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E olha que Davi fez coisas absurdas, mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Aí o texto faz essa menção. Vou levantar, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar, eu levantarei, repararei, que dá a ideia de restaurar as suas brechas. Levantá-lo, vou levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo. Será que Deus está mentindo, meus irmãos? Será que Deus aqui está dizendo algo que Ele não vai fazer? Olha a ênfase aí. Levantarei, vou reparar, levantá-los, vou restaurá-los. Para quê? Qual o fim? Para que volte a ser como era antes. O reino de Davi será levantado por Deus em um tempo futuro. Amós vai além do julgamento e anuncia a promessa de bênção que virá após o período de ruína e destruição. Isso aqui precisa ficar claro. Essa fala aqui de restauração não está anulando tudo o que foi dito antes. Principalmente o capítulo 9, a última visão. Que o Senhor, de fato, vai executar o seu juízo. Não está anulando. Essa promessa é para o futuro. Tudo que foi dito antes vai acontecer. Deus vai matar. Deus vai levar escravos. Deus vai humilhar todos eles. Entendeu, irmão? Irmãos, o que Amós está falando aqui não vai desvalidar tudo que o Senhor disse até então. E a referência ao tabernáculo de Davi representa que o Senhor, de novo, vai governar. Reis vão se submeter a ele. É o que o Senhor está dizendo. Para que volte a ser como era antes. E olha que palavra de misericórdia
o Senhor diz aqui, ó, para que o meu povo. Os irmãos lembram que toda palavra dura do Senhor, eu vou matar, vou destruir, vai acontecer isso, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo, outro, aquilo outro, aí sempre tinha uma palavra. Mas eu vou deixar um, não é? A palavra do remanescente. Nós vimos isso no verso 8 do capítulo 9. Ele diz assim: eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu os destruirei da face da terra, mas não destruirei por completo a casa de Jacó. Isso sempre foi uma declaração que aparecia. Um versículo, às vezes uma parte de um verso, para que a gente não perdesse a ideia de que Deus não ia destruir todos. Mas o Senhor colocava isso bem discretamente para que a gente não perdesse a ideia do que era o que ele estava dando ênfase. A ênfase era: vocês estão em pecado e eu vou castigar vocês. Perdoei na primeira, na segunda, na terceira, mas na quarta não vão escapar. Por isso que ele insistia em deixar muito mais versos a esse respeito do que um dizendo: eu vou poupar alguém. E aqui, mais uma vez, o Senhor traz a lembrança de que por mais que o povo fosse tão depravado, e nós vimos, meus irmãos, o que é que eles fizeram? Profanaram o templo do Senhor. O templo que era para ser do Senhor, eles colocavam e adoravam outros deuses, se prostituíam, iam com as motivações totalmente avarentas, egoístas. E o Senhor, ainda assim, chama meu povo, para que o meu povo tome posse. E olha que interessante que ele vai dizer agora: do resto de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Interessante, né? Ele vem falando sempre para o futuro, né? Farei, tal, tal. Aí aqui diz que faz, para que tenha certeza que ele faz. Agora, o que o Senhor está dizendo aqui, meus irmãos, a promessa aqui é o seguinte: hoje, o que é que vocês ouviram de mim até então? Que eu vou destruir vocês, vocês não vão ter mais rei, vai acabar o reino de vocês, reino do norte, não vai deixar de existir, vocês todos vão ser levados cativos pela Síria, lá vão ser aprisionados, não vão poder adorar, não vão poder louvar, eu não vou me manifestar, vocês vão ficar totalmente aquém de mim. Aí aqui no verso 12, depois que ele diz que vai restaurar, quando ele restaura, ele não restaura mais para deixar do mesmo jeito. Ele não vai restaurar a promessa, né, de uma restauração, de juntar o reino do norte com o reino do sul e voltar a ser como era no tempo de Davi, um reino só. Não. Ele está dizendo que vai trazer o reino do norte de novo, mas não com esse nome. Vai trazer tudo de novo. Vão ficar sobre o poder de um rei, que ele diz aqui que é Davi, né? O tabernáculo de Davi. Davi vai voltar dos mortos? Vai surgir um novo rei Davi? Não sei, né? Vai saber já. E esse rei, ele vai unir o que até então era dividido, o reino do norte e o reino do sul vai se tornar um reino só, e todas as nações, a começar por, ele cita aqui Edom, e todas as nações vão ser governadas por esse tabernáculo de Davi que será reconstruído, reformado. Então vai ser agora um reinado universal. O mundo vai ter, pense como se você estivesse aqui nesse período aqui. Eles ouviram isso e pensaram, então quer dizer que o Senhor está prometendo que em algum momento nós vamos voltar a ser governados por um único rei, não haverá mais divisão, e não só isso, todas as nações, inclusive a que mais nos perseguiu, Edom, foi a que mais perseguiu. Se você voltar ao texto aqui, tem capítulo 1, Edom, verso 11.
Por 3 transgressões, Edom. Sim, por causa de 4. Suspenderei o castigo, porque perseguiu o seu irmão, Jacó. Edom, Esaú. Perseguiu seu irmão com a espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Por isso, aí vem o castigo sobre Edom. E Edom aparece aqui. E no nosso próximo profeta, o Senhor vai direcionar para Edom. Quando eles escutam isso, eu imagino, meus irmãos, a alegria deles. Deles quem? Dos remanescentes, daqueles. Essa promessa aqui, meus irmãos, é para aqueles que se arrependeram. Todos os outros que o Senhor disse que ia destruir, eles nem acreditavam nisso. Porque eles nem acreditavam no juízo de Deus. Eles achavam que estavam bem, prósperos, com estabilidade, com segurança. As palavras do profeta, para eles não faziam sentido nenhum. Tanto que um dos sacerdotes falso, Amazias, chega para você, vai embora. Ninguém quer ouvir esse discurso aí, não. Ninguém estava dando ouvido a Amós. Ninguém. Então, essa promessa aqui, ela não era acreditada por aqueles que viviam à margem da vontade de Deus. Mas, certamente, aqueles que se arrependeram, e teve gente que se arrependeu aqui, ouviram isso e devem ter ficado maravilhados. Quer dizer, Deus, que nós vamos ser levados, né? O pecado deles, a afronta deles contra ti também vai nos atingir. A infidelidade deles os levaram a ser punidos e castigados por ti, e a nossa fidelidade também acabou também sobrando para nós. Mas eles certamente tiveram um coração consolado quando ouviram isso. Isso o quê? Senhor, tu está dizendo que a gente vai apanhar, a gente vai sofrer junto com eles, mas nós não seremos eliminados. E o Senhor está prometendo para nós que o Senhor vai restaurar o reino de novo, que nós vamos ser liderados por um homem que te honra, por um homem que é fiel a ti. E esse reinará não só sobre nós, mas sobre os nossos inimigos. Eles deveriam temer muito Edom. Deveriam ter pânico de Edom. Edom, que eram parentes, mas que os entregavam. E nós vamos ver, né, no próximo profeta. Eles celebravam, se alegravam com a desgraça que estava acontecendo com o povo de Deus. Eles se aliançavam com os inimigos de Deus. E assim se tornavam um dos piores inimigos de Deus. E aqui o texto está dizendo que é Edom. E todas as nações que eram inimigos. O povo de Deus sempre foi cercado por inimigos. É só lembrar quando, antes deles entrar na Terra Prometida, eles guerrearam para entrar e depois guerrearam para se manter ali. E depois foram expulsos de lá e foram para os cativeiros, né? Esse aqui, especificamente, para o cativeiro da Síria, e depois o Reino do Sul, que vai acontecer mais adiante, para a Babilônia. Os caldeus assim vão chegar. E o Senhor diz isso aqui, que Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. Não é todos da nação, todos de Edom, mas aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Aqueles que se renderem ao Senhor. Todos. Diz o Senhor que faz estas coisas. A restauração do reino. E aí o Senhor diz, isso também vai abranger a terra. Tem um texto em Romanos que diz que a criação geme pela restauração. Está aqui uma promessa que o Senhor faz, muito tempo antes de Romanos ser escrita, de que o Senhor vai restaurar. Por isso que no Novo Testamento, mais adiante, uma das promessas é novo céu e nova terra. Não é não? Tudo será restaurado. Tudo entrará na perfeição de como era antes do homem cair. Entendeu? Às vezes eu até exagero e brinco, né? Eu fico imaginando. Poxa, tanta fruta gostosa que a gente tem, né, irmãos, hoje. Mesmo com o mundo caído. Mas você nunca parou para pensar? Mas como seria, ou como era, uma melancia na época de Adão e Eva? Eu tenho para mim que não tinha caroço, era só polpa. Entendeu? Manga não tinha caroço. Entendeu? Era só... Ninguém se engasgava. Entendeu?
Já cheguei até o ponto de pensar de peixe não ter espinha. Você pegava, já havia filé na época. Não sei, só sei que vai ser maravilhoso. Restauração, o Senhor diz aqui, ó. E pensa aí que o Senhor, ele não poupa, entendeu? Ele não poupa a ilustração para dizer como é que será. Eu só acredito, porque eu acredito que isso aqui é a palavra de Deus. Porque se fosse um escritor qualquer, eu dizia, não, aí é muita loucura na cabeça. Mas, meus irmãos, olhe para o texto. Naquele dia, virão dias, que vai acontecer o quê? Aí o Senhor diz, ó, que o que lavra, olha aí, irmãos, virá logo após o que colhe. O que lavra virá logo após o que colhe. Então presta atenção, existiam os períodos de plantar e de colher. Mas, pelo que o texto está dizendo, a terra vai estar, assim, de um jeito tão maravilhoso de se reproduzir, que ela não vai precisar descansar. Não é? Porque tem um período, você planta, aí dá o período para crescer, você colhe, aí dá um período para a terra descansar para plantar de novo. Aqui está dizendo o quê, irmãos? Olha aí. O que lavra virá logo após o que colhe. Assim que colheu, não precisa descansar a terra. É como a terra estivesse dizendo, pode vir, porque eu quero produzir mais. Pense numa fábrica que está produzindo com grande força. Aí vai lá, planta de novo. Então, mal colheu, já está plantando. Aí o texto diz, e segue. E o que pisa as uvas, virá logo após o que lança a semente. Ou seja, colheu, já plantou. Quando plantou, já nasceu. A rapidez. Você já deve ter visto, né, aqueles filmes italianos, que lá tem muito, né, negócio de plantar parreira, né, de uva. Como é que eles produzem os vinhos, né? Aí a forma artesanal, coloca lá dentro de umas bacias, todo mundo fica pisando, amassando o vinho, né? E tal, ó, todo aquele preparo, até chegar a nova safra. Aqui está dizendo que enquanto eles estão pisando, já está no ponto de colher de novo. Olha aí, ó. E o que pisa as uvas virá logo após o que lança a semente. E ele diz, ó, pense no exagero aqui, ó, e os montes destilarão vinho. Então tu imagina, né, as pessoas nas colinas lá, nas plantações, nas parreiras lá de uva, e a abundância é tão grande de uva que eles estão pisando que começa a transbordar. Aí você olha para os montes, aí você vê ele todo banhado, descendo suco de uva, vinho. Olha aí, irmãos. Aí o pessoal tudo lá embaixo pegando as vasilhas e colhendo, levando para casa, descendo direto, suco, caindo do céu, vamos dizer assim. Olha aí o que é que Deus está querendo dizer aqui? Depois de falar de escassez, de seca, de fome, de miséria, o Senhor está dizendo, aí sim vocês vão ver o que é prosperidade. Aí sim vocês vão ver o que é multiplicação. Aí sim vocês vão ver o que é exagero e qualidade. Não é qualquer uva não, não é qualquer suco não, entendeu? Não é qualquer fruta não. Vai vir de ruma. Deus dizendo aí, ó. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Olha aí, irmãos, todas as colinas. Para onde você for, descendo. Por que usa esse linguajar de uva? Porque uva nessa época aí era a prosperidade. Uva era o carro-chefe para fazer vinho, azeite, um monte de coisa. Entendeu? Deus dizendo aí. Aí, para arrematar, o texto vai dizer isso aí, ó. Uma terra extremamente produtiva. Deus chamando o seu povo de meu povo. Mudarei. Olha aí, meus irmãos. Mudarei a sorte do meu povo. Em poucos versículos, 2 vezes, um Deus que a gente vem vendo aqui, sermão após sermão, irado, zangado, eu vou matar, eu vou esfolar. Eu vou levar vocês como quem leva peixe, puxando pela narina. Vão ser tudo escravizado. Vão ficar com fome, com sede. Vão ficar sem a minha voz, vão correr para tudo que é lado, que nem um bêbado. E eu não vou falar com vocês. Vocês não vão ouvir. Vocês não quiseram ouvir meu profeta, mandaram meu profeta embora.
Chamaram meu profeta de charlatão, que ele estava fazendo aquilo por dinheiro. O que vocês estavam fazendo, vocês o acusou. E agora Deus dizendo, eu vou mudar a sorte de vocês, meu povo de Israel. Aí ele diz, edificarão as cidades destruídas, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos, e eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que eles dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor Deus. Então Deus diz 3 coisas aí, do verso 13 até o 15. Eu vou trazer abundância para vocês. A terra que até então não ia produzir, não produzirá nada. Vou queimar, vou secar, vou inundar. Mas agora eu prometo para vocês, vocês terão abundância. Vocês terão a posse da terra. Quando ele diz aqui, reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. As cidades que foram tomadas de vocês vão voltar, vão morar nela. Eu vou dar, como é que chama? O direito, a propriedade para vocês. Vai ser de vocês de novo. Vocês vão habitar nela. E vocês vão tirar o sustento dela. Está aí, Plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares e tal. Aí o verso 15 vai dizer, vocês terão paz. Nunca mais ninguém vai mexer com vocês. A expressão que aparece aqui é arrancados. O que foi que aconteceu com eles? Nós sabemos, meus irmãos, que eles foram arrancados, porque o Senhor disse que isso ia acontecer. A Síria chegou e os arrancou. Depois veio os babilônicos e os arrancaram, o Reino do Sul, e levaram para o cativeiro. Foram arrancados. Aí a promessa está dizendo agora, vocês vão ter um reino universal. Os inimigos de vocês vão se render e vão estar sob a liderança de vocês. Todas as nações vão estar sobre a liderança de vocês. Vocês não vão ser mais atacados. Vocês vão ter um local fixo de vocês. E, de fato, vocês vão experimentar a verdadeira prosperidade, a verdadeira estabilidade, a verdadeira segurança. É isso que esse texto está dizendo. Mas o ponto é, quando isso vai acontecer? Essa é a grande pergunta. Em que período essa profecia vai acontecer, meus irmãos? Meus irmãos, existem muitas interpretações para isso, porque esse é o grande ponto aqui dessa profecia. Eu me demorei para mostrar para os irmãos o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus é amoroso, apesar de tudo que foi dito que ele ia fazer e que ele fez com esse povo. Deus não é mau, Deus não é, como posso dizer, vingativo no sentido ruim. Deus é vingativo porque ele é santo. Ele não tolera pecado, por isso que ele é vingativo. Porque normalmente essa palavra vingativo, como tantas outras que nós vivemos, a gente quer associar da mesma maneira como se Deus pensasse e vivesse como a gente. Deus não se ira como a gente se ira, a ira de Deus é santa, entendeu? Deus não ama como a gente ama. O nosso amor sempre está em uma condição, Deus ama incondicionalmente, nós estamos vendo isso. Então, meus irmãos, existe várias percepções, várias, para tentar entender o período que essa profecia se cumpriu. De todas, as mais conhecidas são duas. Uma corrente teológica se chama dispensacionalismo. Eu quero ser bem didático aqui. Para alguns irmãos, talvez seja a primeira vez que você escuta isso. O que é isso? É uma abordagem teológica que enfatiza a distinção entre Israel e igreja. Igreja, nós. Igreja. Que para eles, quando olha para o texto, esse texto que nós acabamos de expor, essa promessa é exclusiva para Israel. A raça, a etnia.
especificamente, certo? Então, segundo essa perspectiva, né, eles acreditam que Deus tem propósito distinto para Israel. Então, segundo essa perspectiva, eles entendem que é uma profecia que se refere à restauração futura de Israel como uma nação física. Eles acreditam que essa restauração será cumprida em um período futuro, geralmente associado ao milênio, a um período de paz e justiça governada por Cristo. Lembra quando eu disse assim? Meus irmãos, aqui está dizendo que naquele dia, verso 11, levantarei o tabernáculo aí de Davi. Davi vai voltar dos mortos para reinar nesse reino universal? Não. Davi aqui é apontando para Cristo. Os dispensacionalistas acreditam que aqui é uma profecia do Messias, Cristo, mas que está estritamente relacionada a Israel. Israel. E quando é que isso vai se cumprir literalmente? Que muitos irmãos aqui acreditam, né? Que haverá 1000 anos literais. E o que é que vai acontecer nesses 1000 anos literais? Jesus vai vir, vai morar lá em Israel, vão reconstruir o templo, e o Senhor Jesus vai sentar, e todas as nações, todas, não só, para ser bem claro para os irmãos, Jesus vai se sentar lá, segundo essa perspectiva aqui, dispensacionalista, que vê, coloca como evidência o povo de Israel, o judeu. Essa promessa é para eles. A gente não entra aqui, certo? A gente não entra. O Senhor vai sentar lá, Jesus, e ele vai ser o presidente não só de Israel, ele vai ser o presidente do mundo. Jesus vai reinar. Pronto. Aí tudo isso que a gente viu aqui, os filhos de Deus, os judeus, vão ter suas casas, não vão ser mais perseguidos, não vão surgir outros Hitlers, nada. O Senhor vai reinar e eles vão ter moral e vai ser tudo estabelecido. Essa é uma das perspectivas. Baseado em quê? Baseado em pelo menos 2 textos. Eu quero que os irmãos abram aí. Primeiro, Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, abra aí. A corrente dispensacionalista tem vários textos, mas esses que eu vou citar para os irmãos são os que eles mais usam, né? Ezequiel 37. Texto bastante conhecido. A visão do Vale do Osso Seco, né? Mas eu quero que os irmãos vão para o verso 21, que eu vou ler aqui para os irmãos perceber aí se tem link com o que nós lemos aqui, Amós 9, de 11 a 15. Eu vou ler aqui a partir do verso 21 até o 28, e os irmãos vão observando aí. Tá certo? Então diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações, para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações. Está vendo? Reino do sul, reino do norte, não, vai ser uma só. Nunca mais se dividirão em 2 reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos seus juízos, guardarão os seus estatutos e os observarão. Aí poderia ler até o 28, né? Mas depois os irmãos lá em casa. Esse é um dos textos para dizer, olha, a profecia de Amós está aqui, ó. Ezequiel já tinha falado. Então é para eles. E no Novo Testamento, Romanos 11. Vamos lá. Romanos 11, verso 25 ao 27.
E aqui Paulo, quando vai citar aqui o verso 25, 26 e 27, ele vai trazer aqui o profeta Isaías e o profeta Jeremias. Tá certo? Olha o que ele diz no verso 25. Porque não quero, irmãos, que vos ignorem esse mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito. O libertador virá de Sião e afastará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. O verso 26, ele está citando Isaías 59, 20 e 21. E o verso 27, ele está citando Jeremias 31, verso 33 e 34. Então, pelo menos com esses dois textos, os dispensacionalistas, que é uma corrente, que tem essa perspectiva, essa profecia aqui, é direcionada só ao povo de Israel. Aí alguns acreditam que é no milênio. Outros acreditam que isso aqui aconteceu quando o povo saiu do cativeiro depois de 70 anos. Mas a grande maioria dos dispensacionalistas, não, porque tudo que foi dito aqui no verso 11, 12, 13, 14 e 15, não é visto que aconteceu depois que eles saíram do cativeiro, tanto da Síria como o último cativeiro que foi o da Babilônia, depois de 70 anos. Muita coisa do que está escrito aqui não aconteceu, é só a gente olhar para a história. O povo judeu não está vivendo essa maravilha que está aqui nesses versos que nós lemos, do capítulo 9 de Amós. Não está. Qual seria a outra corrente? São as duas principais, meus irmãos. Existem outras perspectivas que vai puxar um pouquinho de cada uma dessas. Mas essas duas aqui é o suficiente para a gente entender o que, de fato, pode ser o período que essa promessa vai acontecer. Tá certo? A segunda, depois do dispensacionalismo, é o aliancismo. Olha a diferença. Eles abordam teologicamente e enfatizam a continuidade de Israel e a igreja. Eles entendem que Israel, na linha da história, vai progredindo e se transforma na igreja. Aí tem um livro de Efésios que vai dizer que os dois se juntam na igreja, né? A parede da separação, vários textos. Então, de acordo com essa perspectiva, eles entendem que a profecia que se cumpre aqui, se cumpre na vida de Cristo. Tá certo? Cristo é o Davi, assim como a primeira aceita. A única diferença é que eles não entendem um milênio literal. Eles entendem essa profecia aqui como para a igreja, no futuro, a igreja que vai surgir, e ela surgiu em Atos 2, por causa do propósito de Cristo, da missão de Cristo, e eles entendem que ela é espiritual, certo? Então, eles enfatizam que a restauração de Israel, mencionada no texto, é espiritual e não necessariamente como uma restauração política e territorial, como dispensacionalista acredita. Não foi o que eu falei anteriormente? Que Jesus vai vir e vai reinar, literalmente, vai assumir o controle político, econômico, social, de todo mundo. Já eles aqui não. Eles acreditam que isso já está acontecendo, que Jesus governa o mundo. Espiritualmente, Jesus governa o mundo. E quais são os textos que eles pegam para isso? Então vamos lá. Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, abre aí. São dois textos, Atos e Romanos. Para ser imparcial, eu peguei dois textos de cada uma das correntes. Atos 15, abre aí. É o capítulo todo, depois você lê em casa. Mas eu quero ir logo para a parte que nos cabe aqui. Verso 12 do capítulo 15. Vou colocar os irmãos no contexto. Aqui é a discussão de que os judeus estão dizendo que para o gentio ser considerado salvo,
ele tem que se circuncidar e tem que guardar a lei. Aí está tendo uma confusão, marcam uma reunião, uma assembleia e vão discutir sobre isso. Aí fala Pedro e fala Tiago. Tiago vai e fala aqui, ó. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Paulo, Barnabé, falou Pedro, aí Tiago vai tomar a palavra e diz isso aqui. Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouça o que tenho a dizer. Simão, que é Pedro, acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios. É o relato quando Pedro vai lá para a casa lá de Cornélio. Cornélio é um gentio. Aí, lembra que ele teve a visão lá de um pano que desce, um monte de animais, né? Isso aí não é contaminado, não. E ele vai lá, e acontece na casa de Cornélio o que aconteceu em Atos 2. O Espírito Santo é derramado, tal, tá lá. É dentro desse contexto. Aí ele diz: a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras do profeta, como está escrito. Aí o que é que ele vai citar aqui? Ele vai citar Amós. Então, o aliancista ele pega esse texto aqui para interpretar Amós. Então, olha aí, ele vai citar Amós aqui. Depois disso, em algumas versões vai dizer: cumprindo essas coisas, voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Está citando lá o 11. Reedificarei as suas ruínas e restaurarei. Verso 12, parafraseando lá o verso 12. Verso 17, parafraseando o verso 12. Para que o restante da humanidade, Edom e todas as nações, eles entendem assim, busque o Senhor, juntamente com todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Então ele diz assim, está aí, Tiago está dizendo para os judeus, é o seguinte, não existe uma relação de distinção para salvação, não. Para ser salvo, o indivíduo não tem que se tornar um judeu. Eles foram salvos pela graça, e ele diz aqui, como nós também. Não é porque a gente é judeu que a gente foi salvo por ser judeu. Nós fomos escolhidos pela graça. A graça também operou no Antigo Testamento, assim como operou no Novo Testamento. Então, eles são igual a nós perante Deus. Essa é a interpretação. Então, eles lançam luz para lá e dizem, olha, estamos interpretando a Bíblia com a Bíblia. Está aqui Tiago falando e usando Amós. Então, como é que eles entendem? Quando é que essa profecia vai acontecer? Para os aliancistas, já aconteceu. Essas profecias estão acontecendo. E vai terminar concluindo. Ou seja, o que está escrito lá do verso 11 ao verso 15, aconteceu, está acontecendo e vai chegar na sua plenitude quando Cristo vier. Aí, quando Cristo vier, na perspectiva do aliancista, quando Cristo vier, ele não vai sentar lá em Israel para governar. Ele vai sentar no seu trono e governar tudo. Tudo e todos. Todos serão direcionados por Deus. Gentios e judeus. Gentios de todas as nacionalidades. Não importa. É assim que eles entendem, meus irmãos. Dito isso, volte lá para o nosso texto. Como é que eu me entendo aqui? Que linha eu abraço, meus irmãos? Eu abraço o dispensacionalismo. Certo? Eu acredito ainda hoje que haverá um milênio literal. Mas não se confundam não, tá? Nesse texto aqui, meus irmãos, eu sou muito mais convencido pela perspectiva aliancista. Por Atos 15 e por Romanos, capítulo 8, verso 19 e 25. Abre aí. Romanos 9, perdão. Romanos 9. Verso 24 até o 26. Olha o que está escrito aí em Romanos 9.
E o Romanos 9 é o Romanos 9, né? É aquele que diz que a salvação não é de quem quer nem de quem corre, vasos de honra, vasos de desonra, certo? Odiou um e amou outro, entendeu? E aí chega no verso 24, está escrito assim: esses vasos somos nós, vasos de honra, né? Vasos de honra, se você olhar o contexto, é isso. Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz, aí ele vai citar aqui, ó, Oséias, que nós já vimos aqui, ó. Chamarei o meu povo. Aí você entende aqui que meu povo não é só o judeu, é o gentio também, porque Paulo está escrevendo aos romanos, não é só para judeu, para gentio também. Aos que não era meu povo, e de amada a quem não era amada. Nós vimos isso em Oséias. E no lugar que lhes foi dito, vocês não são meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Aí no verso 27, se nós fôssemos ler aqui, vai citar Isaías corroborando para isso. Então, meus irmãos, resumindo, restauração é uma coisa maravilhosa. Eu tinha que falar isso para os irmãos, pelo menos essas duas perspectivas, e como é que eu enxergo o cumprimento dessa profecia. Mas eu não quero que os irmãos se apeguem a isso. Eu falei por questão de honestidade com os irmãos, porque se tem alguém que tem que ensinar os irmãos, sou eu, certo? Mas eu quero que os irmãos se apeguem à promessa em si, não exatamente quando ela vai se cumprir. Porque o mais importante é saber que ela vai se cumprir. Amém, irmãos? E o mais importante é saber que todos aqueles que se arrependerem experimentarão essa restauração, seja ele judeu, seja ele gentil. Abarca. A diferença dessas duas perspectivas é que uma dá prioridade ao judeu, para depois chegar ao gentil. A segunda, ela já vai direto. Ela já salta esse tempo todo e diz, não, aqui já é para todo mundo junto, que chama a igreja. Então, eu quero que os irmãos guardem isso. Né? É um texto que muita gente briga aqui. Quando eu estava estudando esse texto, eu disse, Senhor, não deixa que eu vá para esse texto com aquilo que nós normalmente chamamos no seminário, nos corredores, com óculos, com a perspectiva, a cosmovisão teológica da corrente da qual eu defendo. Porque quando isso acontece, todo texto que a gente já vai pensando, eu sou dispensacionalista, eu acredito no milênio literal, a Israel é distinta da igreja, Israel é uma coisa, a igreja é outra. Aí você começa a querer enxergar uma bênção para uma bênção para outra. E da mesma maneira, quando você é aliancista, aí você vai logo juntando tudo, aí também dá errado. Porque tem coisas que realmente é direcionada para o povo de Israel. Tem algumas promessas que vão se cumprir literalmente para eles. Mas essa, em especial, eu sou muito mais tendencioso a perceber assim, de que a promessa que abarca todo mundo. Porque se você percebeu do verso 11 até o verso 15, o que está ali, a história não mostra que aconteceu. E também os textos, por mais que o dispensacionalista use o texto que eu mostrei para os irmãos, tem muitos outros textos que dá a ideia de que Deus não tem essa divisão tão exagerada de Israel e igreja. Então, mais uma vez, digo para os irmãos, se agarre na promessa e não em se preocupar em entender quando ela vai acontecer. Porque se eu fosse trazer aqui todas as percepções, seria no mínimo umas 10. Não, isso aqui aconteceu aqui, olha, aconteceu ali, aconteceu um pouquinho aqui, e nós íamos ficar aqui confusos. Essas duas eu acho que são suficientes para os irmãos entenderem. Mas, repito, guarde o que a promessa diz. E aqui eu parto para o final, fazendo exatamente isso, trazendo os irmãos para olhar para a promessa. O que é que a promessa de restauração do Senhor nos ensina? Meus irmãos, em uma frase, que há esperança em meio à adversidade. Há esperança em meio à dor e o sofrimento.
seja ele o sofrimento, por nossa fidelidade ou infidelidade. Se o sofrimento está batendo na sua porta, o sofrimento está vindo sobre a sua porta, é Deus intervindo. Cabe a você discernir se isso que está acontecendo é por sua fidelidade ou por sua infidelidade. Se for por sua infidelidade, se arrependa, que Deus é um Deus que restaura. Se for por sua fidelidade, confie que vai passar. Não perca a esperança. E olhe que nós estamos vivendo tempos sombrios. Tempos sombrios, meus irmãos. Que muitos estão desesperados. Olhe para esse texto, para as promessas desse texto. Deus está no controle. A segunda perspectiva em dizer que Deus está no controle é nunca esquecer essas promessas de esperança em meio ao caos. Ela é feita por um Deus que é fiel, meus irmãos. Deus é fiel. O mundo pode parecer e pode estar, literalmente, totalmente infiel. Totalmente desprezível, depravado. Mas isso não ataca a santidade de Deus. Isso não interfere na fidelidade de Deus. É Deus dizendo para esse povo e dizendo para nós: eu castigo vocês, porque eu quero que vocês se arrependam. Eu bato, eu machuco, eu firo, para que vocês se arrependam. E saiba que eu sou fiel para punir, mas eu sou fiel também para restaurar. A minha promessa é promessa de destruição e de restauração. Confie. Confie. Uma terceira perspectiva é que Deus é um Deus de reconciliação e inclusão. O texto deixa bem claro que os piores inimigos do povo de Deus, Deus olha também com olhar de misericórdia. Isso fala muito para nós nos dias de hoje. Eu me lembro que eu disse para os irmãos em sermões passados, antes de eu me aprofundar no profeta Amós. A minha oração era sempre uma oração pedindo a Deus para fulminar. Acaba com esses miseráveis. Deus mata tudinho. Mata o Lalau. Desgraça. Não, irmãos. Nossa oração sempre tem que ser: Senhor, salva, tem misericórdia. Tem misericórdia. Pense no pior homem, o Hitler. Se ele tivesse vivo hoje, esse desgraçado, né? A gente tinha que pedir: Senhor, tem misericórdia da vida desse homem. Faz justiça. Aí quando ele diz assim, faz justiça, pense na perspectiva de justiça. Para condenar, mandar para o inferno, mas também justiça. Para salvar, para incluir. Às vezes a gente não pensa, meus irmãos. A gente quer resolver o problema na nossa perspectiva. Mas os irmãos creem que se Deus salvar o pior dos bandidos, o pior dos homens, esse homem vai deixar de ser o que ele era. Porque ele foi salvo, ele foi transformado. Então essa promessa mostra, meus irmãos, que ainda tem muita gente para se aproximar de Deus. Como tem muita gente para se reconciliar com Deus. A reconciliação a gente entende daqueles que são de Deus, mas vivem como não são. E a inclusão a gente entende aqueles que nunca reconheceram Jesus como seu Salvador, mas que o Senhor tem promessa para eles também. A gente não sabe quem são, por isso que a gente tem que pregar e pedir misericórdia, mesmo a gente olhando para as perspectivas cada vez piores. O mundo vai piorar, tenha certeza disso. Cada dia mais as pessoas vão ficar depravadas. A Bíblia diz isso, mas a Bíblia também está dizendo para a gente que Deus é um Deus de restauração, um Deus que inclui e reconcilia. Quarta coisa, que é óbvio, se Deus faz tudo isso, é porque Deus cuida. Deus cuida, meus irmãos, da sua criação. Tanto a sua criação humana, como a sua criação inanimada. Perceba que o texto foi dividido em duas partes. Deus vai restaurar o homem e Deus vai restaurar a criação. Se há um momento propício, agora, para a Igreja Bíblica Monte Sião, fortalecer a memória de que um dia tudo isso aqui vai ser restaurado,
Esse é o dia, esse é o momento. Acorde amanhã pela manhã, não importa o que as redes sociais, as TVs vão dizer acerca da nossa economia, acerca do endividamento do povo, acerca da falta de médico e todas as faltas de segurança, tudo aquilo que desde menino eu escuto. Um dia, o cuidado de Deus vai ser provado e demonstrado que, apesar dos pesares, o Senhor sempre cuidou da sua criação. A providência de Deus, o amor de Deus. E por fim, meus irmãos, a quinta aplicação que eu faço com os irmãos, a importância, mais uma vez, de lembrar que devemos obediência ao Senhor. E essa obediência deve nos levar a nos arrepender dos nossos pecados. Eu comecei dizendo, não importa. Não importa o pecado. Não importa. O único pecado imperdoável que a Bíblia fala é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tirou isso, meus irmãos, pode ser o pecado que for. O Senhor perdoa e restaura. O Senhor desceu a mão, desceu o seu juízo, no tempo e no espaço, sobre o seu povo. Mas deixou os remanescentes, aqueles que se arrependeram. E eles se arrependeram porque reconheceram que estavam em desobediência. É a nossa responsabilidade. Nós temos que reconhecer. E a nossa oração tem que ser assim, irmãos. Deus, se for por minha conta, eu vou pecar. Porque é bom demais pecar, irmãos. Se pecar não fosse bom, ninguém pecava. Pecar é bom. Pensar em pecado também é bom, porque a gente só peca depois que pensa. Nunca se convença. Tem bêbado que diz assim, eu não me lembro o que eu fiz, que eu estava embriagado. Isso é conversa, ele sabe. Ninguém pode acreditar também, não quer dizer eu pequei, mas eu nem me percebi que eu estava pecando, não. Tiago vai dizer, né, que a gente pensa, aí gera e dá luz o pecado. Eu não sei qual estágio você está, não sei. Mas eu sei que em qualquer estágio, se você se arrepender e dizer, Senhor, me ajuda, Ele vai lhe ajudar. Porque Ele é um Deus de restauração, meus irmãos. O Deus que deu a salvação a nós é o Deus que nos sustenta. A gente só precisa dizer, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Me ajuda. Não acionar os gatilhos, fazer a parte que me cabe. Paulo, em momento algum, nas suas cartas, escrevendo para o jovem Timóteo, disse, ore mais, jejue mais, faça isso. Ele disse o quê? Simplesmente, fuja. Fuja. E fugir da tentação, a melhor fuga da tentação é se esconder em Deus. Um Deus que cuida, um Deus que reconcilia, um Deus que é fiel, um Deus que é a nossa esperança. Amém, irmãos? Vocês acreditam em tudo isso? Acreditam, irmãos? Pois, arranque os cabelos da cabeça agora, que eu vou dizer. Nem que vocês não acreditassem. Isso aqui não deixa de ser verdade. Eu acredito tão piamente no poder de Deus que Ele é o Deus que nos dá a força, a coragem para acreditar. O que eu preciso é mostrar isso para Ele. Senhor, eu não estou tendo força nem para crer. Me ajude, meu Deus. Me ajude ou me mate, me leve. Eu já disse isso em particular, acho que já disse em público também. Vou dizer de novo. Senhor, se for para envergonhar teu nome, se for para magoar pessoas, para desviar pessoas, que o Senhor me tome. Mas antes que vocês pensem em alguma coisa, se eu morrer nessa semana, não é porque eu estou em pecado, é justamente para não pecar, viu? Viu? Se eu morrer essa semana, então o pastor estava em pecado. Quem está em pecado é tu. Entendeu? Eu estou dizendo que se eu morrer, é Deus me guardando. E eu me lembrei de ontem.
da nossa EBD. Quando Josias, um jovem que buscou a Deus, o menino, dá de 10 a 0 de vocês aqui, viu? O menino, fantástico. Mas no finalzinho, no auge da sua carreira, 39 anos, eu acho, era 29. 39 era? 39. Morreu. Na flor da idade, morreu. Morreu porque desobedeceu. Mas a sua desobediência não afetou a fidelidade de Deus, não afetou a bondade, o cuidado de Deus, porque tudo aquilo aconteceu, capítulos anteriores disse, olhe, tu vai ser recolhido, tu vai morrer, porque tudo que tu fez restaurou o culto. E tem uma palavrinha lá que apareceu, que eu, junto com a minha esposa, no mesmo espírito ali, a gente marcou. Josias foi um cara que buscou tanto o cuidado de Deus, a fidelidade de Deus, que ele obrigou o povo todinho, apareceu a palavra lá, ó, obrigou o povo todinho a servir a Deus. É o seguinte, não vai adorar mais nenhum ídolo aqui, vai adorar a Deus. Está lá, depois eu vou estudar esse texto, quer dizer que aquela palavra proibiu. Ele forçou a galera lá. Mas, na continuação, o texto diz, olha, tu vai morrer, porque eu não quero que você veja o quanto esse povo vai errar e o quanto eu vou castigá-los. Você vai ser privado do castigo e também de ver como esse povo vai retroceder. Porque o nosso caminho é esse, a gente está bem e depois a gente cai. Por isso que eu estou dizendo. Por isso que eu falei isso aqui. Senhor, se eu estou indo direitinho, beleza. Se tu vê que eu vou fazer que nem o Josias, passa. Só não quero morrer de bala, Senhor. Quero morrer que nem o passarinho. Entendeu? Misericórdia, meus irmãos. Vamos ficar de pé? Vou orar para encerrar e vocês sentam de novo. Que Deus maravilhoso, meus irmãos. Que bênção ter terminado mais um profeta. Se Deus permitir, começaremos Obadias. Obadias só tem um capítulo. São 21 versos. Mas eu acredito que nós vamos ter aqui talvez 3 a 4 sermões. Aqui. Em Obadias. E nas minhas meditações, eu não sei se vai ficar esse tema, mas eu adianto para os irmãos. Acertando as contas com Deus. Acertando as contas com Deus. Aí aparece Edom. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter passado algum tempo ouvindo Deus falar através do profeta Amós. Senhor, muito obrigado por essa noite. Leva-nos em paz.